no sábado, trabalhar no domingo e tem o seu lazer na segunda-feira. Uhum. E tem gente trabalhando e faturando ali na segunda-feira. Aí tu vai de noite, o Túnel do Tempo na Ceilândia. Não tem lugar melhor de rock em Brasília do que o Túnel do Tempo. Mas é assim, música de qualidade. E é um negócio super legal, que as pessoas chegam, né, tocam, ali dão uma canja, um outro e tal. O dono do Bar Marconi é um cara que toca demais, assim, tem super bem articulado. Mas é um negócio assim, super agradável, de música de excelente qualidade. Você vai, tô falando uma segunda-feira, você vai de noite, você vai no Bar do Adão. O bar de segunda-feira começa meia-noite. Uhum. Essa segunda era o Washington Brasileiro. Tocando, começou. Só o Washington Brasileiro. Começou depois de meia-noite, mas tinha que dizer, 800 pessoas, 1.000 pessoas. E muita gente trabalhando, muita gente faturando e tal. Então é coisa super legal. Só tô falando segunda-feira. Se for falar fim de semana, você tem o Choro no Eixo, um negócio maravilhoso. Canto, né? Você tem o Complexo do Eixo Sul, aí você vai. Você tem o Samba do Camelo, você tem uma diversidade de eventos. Tem o Alexandre lá no Cruzeiro, que são pessoas que bombam. E onde eles estão, tem um monte de gente atrás. E o tanto que isso ajuda até na segurança do local, né? Se você movimenta o local, claro. Se tem um movimento de pessoas lá, eu acredito que a segurança já muda. A sensação de segurança das pessoas passando por ali já é outra. Quando você tem mais pessoas ali, que nem eu imagino, que nem eu falo em Taguatinga, que eu moro ali em Taguatinga, né? E aí eu olho pro Mercado Sul ali, que era um local, um polo de cultura, um polo que movimentava muita coisa, e hoje eu vejo lá e virou um local perigoso de você passar ali. Então, o tanto que às vezes a cultura movimenta o local e muda tudo, toda a realidade, né? E valoriza, né? Valoriza o local passa a ter outro sentido. Eu acho que a cultura, assim, eu sempre fui muito vinculado à cultura. A minha esposa, Márcia, foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, que cuidava dos pontos de cultura no Brasil. Eu, no Senado, eu fui o relator da Miroski, que é o marco regulatório das organizações sociais. E hoje, para fazer parcerias entre o Estado e as organizações sociais vinculadas à cultura, facilita muito. Então, sempre tive, assim, eu sou o autor do Dia Nacional do Reggae. Uhum. Então, sempre tive, assim, uma vinculação muito forte com a cultura, desde deputado distrital, deputado federal, senador e governador. E como deputado federal, se eleito, quero continuar apoiando fortemente a cultura no Distrito Federal e no Brasil. Uhum. E agora entender por que deputado federal. Você que já passou por todos os casos, por que agora você veio como deputado federal? Por que veio essa decisão? Essa decisão foi uma decisão coletiva, uma decisão que o partido teve uma participação importante, a família teve uma participação importante, claro. Porque é o seguinte, eu acho que todos os temas, os grandes temas de interesse nacional vão passar no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional você pode dar uma contribuição nacional. Distrito Federal, super importante ser governador, gostei de ser governador, foi muito difícil, foi um período de muito sacrifício, eu peguei uma situação financeira muito difícil, o Distrito Federal estava literalmente falido quando eu assumi, e eu tive que tomar medidas duras, ser muito austero para arrumar a casa, e arrumei. Se hoje o governador atual está fazendo obras importantes para a cidade, foi porque a gente deixou o Distrito Federal em condições de fazer. Várias dessas obras foram licitadas no meu governo, ou foram projetadas no meu governo, ou foram iniciadas no meu governo, e ele só teve caixa para fazer essas obras porque a gente arrumou a casa. Mas eu entendo que hoje, com a experiência que eu já tive, eu tenho, de ter passado ter sido deputado federal, ter sido por 2 anos líder do PSB na Câmara, de ter sido senador e ter sido por 2 anos líder do PSB no Senado, e ter sido governador, eu posso dar uma contribuição muito grande ao país e ao Distrito Federal, como deputado federal. Por exemplo, na busca de recursos. O Distrito Federal, você tem obras estruturantes, você não tem condições de fazer só com o orçamento local, porque são obras caras. Por exemplo, expansão do metrô em Samambaia, necessário. Expansão do metrô na Ceilândia, a implantação do BRT ligando o Plano Piloto Sobradinho e Planaltina, duplicação da BR-080 ligando Taguatinga a Braslândia, reforma do Teatro Nacional. São obras grandes, são obras que precisam de recursos federais. Eu
tenho convicção, já fui da Comissão de Orçamento, quando eu estava no Congresso Nacional, que eu estando lá, grande parte dos recursos para essas obras poderão ser conseguidos e vamos conseguir através do Orçamento Federal. Essa é uma contribuição que eu posso dar. Além do debate dos grandes temas de interesse nacional. Por exemplo, eu, quando fui deputado e senador, eu nunca me ative apenas às questões locais. Uhum. Eu sempre procurei também me aprofundar nas questões nacionais. Eu sempre defendi muito a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, por exemplo, Exatamente. Embrapa. Hoje nós temos um centro da Embrapa Agroenergia aqui no Distrito Federal, que eu tenho uma participação fundamental na implantação desse centro. Eu consegui 43 milhões de reais para a implantação desse centro. Eu me lembro que esse centro surgiu assim. Eu era presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu era secretário lá, quando Eduardo Campos era o ministro, e nós estávamos numa reunião no meu gabinete, eu, o Silvio Crestana, que era o representante da comunidade científica no Fundo do Agronegócio, depois ele veio a ser presidente da Embrapa, e o Alisson Paulinelli, que é um dos fundadores da Embrapa, um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro, representando o setor produtivo, e o Silvio Crestana levantou-se num determinado momento, tinha um mapa do Brasil assim, e ele fez um círculo assim no centro do Brasil e falou assim, essa aqui vai ser a região do Brasil que mais vai crescer por causa da agroenergia, para a produção de biodiesel. E o sonho da Embrapa era fazer um centro de agroenergia. Eu falei, e por que não faz? Falei, porque falta dinheiro. Eu falei, porra, nós estamos aqui, eu sou o presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, represento o governo. Você é o representante da comunidade científica. O Alisson Paulinelli é o representante do setor produtivo. Se a gente acordar aqui, eu vou ter a honra de propor e vou ter uma honra ainda maior de aprovar, de poder dizer que ajudei a criar um centro da Embrapa. Uhum. Fomos para a reunião, aprovamos 20 milhões, 10 milhões naquele ano e 10 milhões para o ano seguinte, e iniciou-se ali o centro da Embrapa Agroenergia, que hoje é uma referência mundial. Tentaram fechar a Embrapa, né? Tentaram atacar a Embrapa várias vezes. A Embrapa é uma instituição, um patrimônio nacional. Demais. Depois disso, eu me elegi deputado, consegui mais 13 milhões de reais de emenda de bancada e consegui depois mais 10 milhões de reais numa articulação com o ministro Sérgio Rezende, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, tinha trabalhado com ele lá. Então, 43 milhões de reais está lá um centro hoje maravilhoso, que é uma referência mundial. Conseguimos também, pela bancada do DF, que eu era o coordenador, quadruplicar o banco de germoplasma da Embrapa. Vocês não têm ideia o que é isso. A Embrapa tem hoje o maior banco de germoplasma tropical do mundo. Aquilo é o quê? São os genes. Está ali guardado o milho que era produzido pelos índios há 200 anos atrás. Está ali tem o material genético de toda a diversidade, ou de grande parte da diversidade brasileira. E é dos genes dessas plantas que nós vamos ter no futuro resultado para a produção de remédios que vão combater pandemias. Uhum. Você vai ter a sustentabilidade da agricultura brasileira em função de mudanças climáticas, porque com o processo de mudanças climáticas, algumas plantas elas não se adaptarão mais no ambiente de maior temperatura, ou de menos índices de chuvas. Você vai ter que aproveitar os genes de plantas adaptados que possam transformar essas plantas em plantas possíveis de serem plantadas e colhidas aqui. Vou dar um exemplo. Tem um pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, que ele diz uma frase que eu carrego isso, repito isso porque eu acho de uma sabedoria enorme. O Cerrado é um dos maiores laboratórios, talvez o maior laboratório de genes do mundo. Porque nós temos aqui em torno de 12 mil espécies de plantas, mas grandes partes dessas plantas são endêmicas, são plantas que só existem no bioma Cerrado. Uhum. E que se adaptaram ao longo de milhões de anos a grandes períodos de estiagem e a grandes mudanças de temperatura. Você tem muito quente de dia e muito frio à noite. De deserto. Então, no ambiente de mudanças climáticas que nós estamos vivendo no mundo todo, são os genes dessas plantas que vão garantir a sustentabilidade da soja do futuro, do milho, do sorgo, do feijão, do arroz, que é plantado no Cerrado. Daí a importância de preservar o Cerrado, quer dizer, além da questão das águas, que aqui no Cerrado nós temos 70% das águas das bacias do Paraná, do Tocantins, do São Francisco, nascem no bioma Cerrado, ou seja, o Cerrado é nossa caixa d'água,
Nós também temos uma biodiversidade aqui maravilhosa que vai servir para um monte de coisa no futuro, mas que se for destruída agora não vai ter, porque se perde a biodiversidade. E a gente vê um avanço da fronteira do agronegócio, né? Tipo, eu vejo crescendo bastante, assim, um avanço da... Redução de 40% agora, pô, da Floresta Nacional.